Fala, galera! Estamos aqui em mais um podcast da Claudião, aqui na Família, que é a casa do nosso podcast. E vocês não têm ideia, a pessoa que está aqui hoje para bater um papo com a gente, primeiro, figurinha repetida, né? Ex-aluno da Cidade dos Meninos. Formado em jornalismo pela PUC Minas, trabalha na comunicação da Prefeitura de Nova Lima, faz tudo e mais um pouco. Com vocês, Adriano Kesley. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. Figurinha repetida porque os alunos da CDM estão deslanchando na carreira e aí a gente sempre se encontra por aí, né? Não, e sempre tem um passando por aqui, meu amigo. O podcast da Claudião, se tem uma coisa que passa por aqui, é esse CDM. E esse CDM de sucesso, assim como você. Sucesso eu agradeço, mas ainda estamos na trajetória. Mas assim, vir no seu podcast da Claudião, não tem como não ser associado à CDM, né? Uma carreira, uma trajetória, uma pessoa que inspirou tanto a gente, ajudou tanto a gente. Na época a gente achava que era chatice, né? Mas agora a gente vê que valeu a pena, né? Bom, e nós vamos começar porque esse rapaz vai ter que contar tudo. Eu quero saber, você quer saber, nossa produção quer saber e você vai ter que contar. Fique à vontade. Então começa, Adriano. Quem é o Adriano Kesley? O Adriano Kesley é um garoto que veio para Ribeirão das Neves com 1 ano de idade. Vim com a minha avó, meu avô, meus 2 irmãos. Eles vieram para cá. Minha avó estava sofrendo uma depressão, tinha acontecido um problema lá em casa, perdeu minha mãe, perdeu meu tio. E a gente veio morar aqui em Ribeirão das Neves e eu fui criado aqui. Então essa cidade eu tenho um carinho imenso. Foi aqui que eu construí toda a minha trajetória de vida, 18 anos de vida morando aqui, estudando tanto no João Correia Armonde quanto na Cidade dos Meninos, e vários amigos que eu fiz aqui. Joguei bola aqui, gostava de carro, não gostava de futebol, depois eu passei a gostar de futebol, treinei na escolinha do Edson Fera, fiz vários amigos lá, e foi aqui também que eu descobri a paixão que eu tenho pela comunicação, pelo jornalismo, e foi aí que eu escolhi a minha faculdade, que foi a comunicação lá na PUC Minas. Mas isso aí depois da CDM, né? Depois de 2014, foi 2015. Tem pouco tempo, só uns 11 anos, coisa pouca, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Bom, você nasceu mesmo onde? Porque agora eu já fiquei curiosa. Eu nasci, a minha família, do Morro do Papagaio, ali perto da Nossa Senhora do Carmo, ali na região centro-sul de Belo Horizonte. Meu avô foi um dos primeiros moradores de lá. Meu avô e minha avó vieram de Brasília, meu avô trabalhou na construção de Brasília. E eles tiveram os filhos deles em Brasília e depois vieram para o Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, e construíram a nossa família lá. Então, meu avô, ele trabalhava com uma caminhonete, ele tinha uma caminhonete e ele também criava porcos. E aí ele ia nos sacolões lá da região centro-sul e fazia pegava aquilo que eles chamavam de lavagem, que era para alimentar os porcos. Só que meu avô, hoje ele está com 90 anos de idade, ele não alimentava os porcos. Porque naquela época, isso aí década de 80, década de 90, a comunidade era muito pobre, né? Então as pessoas não tinham o que comer. Então as pessoas desciam lá para a porta lá de casa, na caminhonete do meu avô, e pegavam o que estava de melhor lá, e depois o que sobrava realmente a lavagem, ficava para ele alimentar os porcos. E aí, década de 90, né? Eu nasci em 97, meu irmão nasceu em 91, minha irmã em 92. Minha mãe teve nós 3 como filhos, e em 98, 97 eu nasci, em 98 minha mãe foi assassinada. Eu até fiz um post outro dia desse, falando sobre ter participado de uma passeata em defesa contra a violência, né? Contra a violência contra as mulheres, e postei uma foto lá e sempre tem aqueles comentários, os haters, né, da rede social, que é oportunismo, pauta feminista, aquela coisa toda. Mas poucas pessoas sabem desse episódio que
começou tudo por causa de violência, violência, né? O casal, o marido da minha mãe batia muito nela e teve um belo dia que ela não aguentava mais apanhar, desesperada, matou uma pessoa, que é o pai dos meus irmãos. E aí, uma tragédia tanto na minha família como na família dele. Só que tem aquela coisa, aquele ar de vingança e tal, uma pessoa da família dele matou a minha mãe e um mês depois matou meu tio. Meu Deus. Então, assim, esse é um drama familiar que minha avó entrou em depressão, aí veio embora para Ribeirão das Neves e foi aí que a gente veio para cá e começou do zero. Eu só fui saber dessa história toda hoje, né? Alguns anos depois que eu cresci com o pai e com a minha mãe, seu Luiz, dona Petrone, que estão nos assistindo, meu pai e minha mãe, que eles me criaram, meus tios. E depois que a gente foi saber toda essa trajetória, eu vim para cá e comecei minha trajetória aqui. Graças a Deus a minha família teve essa oportunidade de tentar recomeçar do zero, sem deixar essa marca pra gente, mas hoje é uma coisa que não é tanto uma dor, é mais uma força pra gente poder mudar paradigmas, né? Exatamente. Bom, você já na sua história já admiro duas coisas, né? Primeiro, seu Luiz, né? Seu Luiz. Primeiro, seu Luiz, que com tão pouco, uma família para criar, já começa levando vocês e mostrando o social. Porque ele já tinha pouco. Então ele podia, não tenho nada com isso, eu não vou me misturar, eu não vou me comprometer. Do pouco que ele tinha, ele ainda repartia e ainda ajudava o próximo. A grande questão, seu Luiz, meu pai, meu avô Juversino. Porque eu chamo meu avô de vô, a gente foi criado nesse sistema familiar. Meu avô, assim, ele fez 90 anos agora, dia 3 de outubro, e ele é uma pessoa que eu admiro a forma que as pessoas falam dele. Se parar para conversar com qualquer pessoa lá no Morro do Papagaio, o carinho que eles têm por ele, por tudo que ele proporcionou para eles. Então esse lado social a gente não pode negar, né? Porque vem do sangue, vem da família, vem do exemplo que ele sempre nos deu e ele é um cara espetacular. Minha avó, falecida, Dona Edith, ela faleceu em 2020 na pandemia e era uma pessoa também lavadeira, lavava roupa, criou a nossa família toda nessa toada e a gente tá aí. Agora eu sou Luiz, Dona Petrônia, os filhos deles, e ela é irmã da minha mãe, mas é minha mãe de coração, porque foi ela que criou e ele foi meu pai. Tá certo. E eu vejo uma outra situação, né? Porque mostrando também que um menino de periferia, morador do Morro do Papagaio, uma área pobre, uma área com vários problemas, assim como tantas outras, já com um drama familiar, né? Bem aí pesado, consegue superar tudo isso, fazer uma faculdade e trabalhar no que sonha, porque você sonhou com isso. Como é que foi esse rolê? Conta pra mim aí, como é que deu esse start? Esse rolê foi muita foi muita loucura, né? Porque primeiro que eu lembro uma vez, eu ainda estava no ensino médio, aí minha irmã chegou, minha avó já tinha ido morar em Belo Horizonte de novo, meu avô também, e eu fiquei com os meus pais aqui, mas assim, né? Eu convivia mais com meu pai, com meu avô e com a minha avó. E aí eu fiquei porque eu iria estudar. E eu já estava na cidade dos meninos. E minha irmã chegou um dia e perguntou assim: aqui, depois que você terminar seus estudos, você já está chegando aí no segundo ano, você vai fazer o quê? Eu falei: eu vou fazer faculdade de jornalismo. Aí ela: quem vai pagar? Eu falei: não sei, eu vou fazer faculdade de jornalismo. Aí ela: então você tem que pensar já em arrumar um emprego e tal, você entrar lá, que ela estava trabalhando na época no BH. E aí eu falei: não, mas eu vou estudar e tal. E aquela coisa, a conversa ficou sem rumo, porque eu só falando que iria fazer a faculdade e ela falando que eu tinha que trabalhar. Que tinha que ter um curso. Exatamente, errada ela não estava. E aí no terceiro ano fiz o Enem em 2014. Formei, né? Terminei, concluí o curso, terceiro ano, em 2014. E nessa época eu já trabalhava na oficina do meu tio lá em Belo Horizonte.
porque eu ficava aqui de segunda a sexta. Sexta-feira à noite eu saía da tarde na escola e ia para Belo Horizonte sozinho. Então eu já aprendi a andar no centro de Belo Horizonte, já passei na Vilarinha Alagada, tudo dentro do ônibus sozinho, porque minha mãe ia no sábado, minha mãe Pegou ônibus na Oiapoque, pegou ônibus lá no na Olegário Santos Maciel, Dumont, na Legário Santos Maciel, Dumont. Tupinambás, isso aí tudo. Vi o MOV nascer, vi o MOV, vi tudo isso aí. Pegava o Nasceu, nasceu, né? 6230, Só não tá crescendo. só não tá crescendo, Nem né? nasceu, né? Acho que continua do mesmo jeito de quando ele estava nascendo. É, fato. Mas, e fui estudando, continuei estudando e trabalhando. Aí em dezembro de 2014, concluí o ensino médio e desde que eu saí da cidade dos meninos, no último dia que eu vi e falaram que eu estava aprovado, que eu ia ter a formatura, eu saí 5 horas da tarde, fui embora para Belo Horizonte e nunca mais voltei para morar. Para morar, eu, claro, visitar minha mãe e meu pai e a gente sempre vem. Mas desde esse dia eu voltei e comecei a trabalhar direto na oficina do meu tio, de lanternagem e pintura. E aí fui trabalhando esse período todo até sair as notas do Enem e tal. Não consegui o SISU e falei com a minha mãe, FIES eu não vou fazer. Eu não vou pagar uma faculdade e depois ter que trabalhar para pagar a faculdade. Se eu não conseguir o ProUni, ou a federal já não tinha como, eu não vou fazer faculdade. E aí, beleza. Veio a abertura do ProUni, fiz o cadastro em jornalismo, primeiro curso, segundo curso, ciências sociais, só coisa que não dá dinheiro. Aí fui jornalismo, fiquei lá em sétimo, oitavo, na lista lá. Eram 4 vagas. Falei, então acabou o meu sonho, fica pra próxima, qualquer coisa eu faço o Enem no final do ano e tal. Aí teve um dia que eu tô trabalhando e tal, a oficina do meu tio é em frente à nossa casa lá em Belo Horizonte, então Bem próximo. era bem próximo, só atravessar a rua. Aí teve um dia que eu saí, terminei o dia de serviço, tava tomando banho, cheguei no meu quarto, meu telefone tava tocando. Aí peguei o telefone, moça Adriano, tudo bem? Aqui é do pessoal do setor de bolsas da PUC Minas. É que você tá na lista de espera, se você não entrar no site e marcar lá que você tem interesse, você vai perder a bolsa. Falei, você tá de sacanagem, né, moça? Eu abri o site ontem, eu tava lá. No sétimo. Aí dei o ok, ela falou que você tem que vir na PUC tal dia para trazer seus documentos. Levei, ela falou assim, agora você tem que trancar. Porque como nós já era tipo março, abril, você vai perder, você vai tomar pau por falta, porque já passou boa parte do semestre. Você começa no segundo semestre. E foi assim, do nada, realmente do nada, com essa ligação que eu comecei a fazer ensino superior em agosto de 2015. Eu estava começando a graduação na PUC Minas, no Coração Eucarístico. Famoso prédio 13 do Corel. Acho que algumas pessoas que passaram por aqui contam essas histórias, dizendo assim, não, meu sonho começou com um detalhe, e aí diz assim, do nada. Do nada. Do que eu posso chamar esse do nada, Adriano? Energia, mão de Deus, oportunidade? Porque é muita gente dizendo a mesma coisa. Mas é assim, é do nada para quem começou a construir, para quem se dedicou, para quem correu atrás. Claro, vibração, energia, Deus em primeiro lugar sempre, nos abençoando, nos ensinando. Mas é aquela coisa, se eu não tivesse, se a pessoa não tivesse se preparado, tivesse corrido atrás, buscado, batalhado, você não vai ter nada do nada. Então não é tão do nada assim. Não é tão do nada, porque se você, por exemplo, a gente conviveu no ensino médio. Uhum. No ensino fundamental, eu estudei com uma galera que a gente estudou desde a primeira série até a oitava. E depois a gente se encontrou novamente nas cidades minhas, só que aí em salas separadas, mas continuamos as nossas amizades. Separados. Exatamente. Graças a Deus, né, meu senhor? Glória a Deus, agradeço por isso. Se eles tivessem ficado todo mundo juntos, quem não estava aqui era eu. Realmente. Então, assim, amigos meus que realmente falam, poxa, Adriano, se a gente tivesse se dedicado naquela época, porque eu gostava da bagunça, gostava.
Gostava de. Mas é da área, né? Comunicação, gostava de falar muito, aquela coisa, de conversar, ter amizade, porque é tão legal, assim, eu tenho um espelho do que eu vivo e do que eu vivi da minha criação aqui. Aqui eu fui criado com amigos verdadeiros, sinceros, amigos que a gente, Parceiros mesmo, né? no dia a dia, dividia tudo, né? A gente crescia, se você pensar, 8 anos junto. Se você não fizer uma amizade com uma pessoa que você convive com ela há 8 anos junto, acho que boa pessoa, ou você não é, ou o outro não é, ou ninguém é. Porque é muito difícil. E cada um fez as suas escolhas ao longo do caminho. Tinha gente que era da bagunça e não estudava. Eu era da bagunça, mas estudava, Isso. até porque no terceiro bimestre minhas notas já estavam todas faltando 5 pontos para chegar na média, aquela coisa toda. E ser amigo de professor também, e ter a visão de que você depende daquilo ali, né? De que você só pode mudar o seu caminho através daquilo ali. Ah, mas fulano virou empreendedor e tá com a vida melhor do que a sua hoje. Parabéns, é a trajetória dele, mas eu tenho que cuidar da minha trajetória. A trajetória dos outros não podem encher os meus olhos de pensar assim, ah, vou fazer igual ele que a receita vai dar certo. Então, acho que é muito disso, sabe? É do nada, mas de um nada que você começou a construir. E sobre trajetória, Adriano, eu acho que o mais importante é, ao invés da gente encher o olho com a trajetória do outro, é ver se a sua trajetória realmente te faz feliz. E pelo pouco que eu convivo com você, assim, né? Você tá dentro do que você gosta, é o que você queria, é o sonho realizado. Tô errada? Não, eu assim, posso dizer hoje, se eu for olhar para... Ah, mas ninguém conhece o Adriano jornalista. Não tem problema. Não tem problema. Eu não fiz jornalismo para mim ser famoso. Eu não Ah, fiz... não é bem assim, ninguém conhece, Com não. com 5 anos de jornalismo, porque eu me formei em dezembro de 2019. Com 5 anos de jornalismo, já fiz muita coisa que tem muita gente que tem mais tempo de jornalismo e não conseguiu. Já fui produtor de televisão, programa diário. Um abraço pro Elias Sunshine, pra Camila, que me suportavam lá na TV. Então, assim, a gente fez muita coisa. Era um programa diário com 3 convidados todos os dias. Dá 15 pessoas por semana. Aí você vai fazendo essas contas. Qual o nome desse programa? Era o BH Todo Dia, no canal Viver Brasil. Elias era o apresentador, eu, Camila e Fernanda éramos os produtores. E aí era o meu primeiro trabalho no jornalismo, como profissional formado, porque eu também fiz estágio na TV Horizonte, conheci uma galera lá, Fernanda Pena, minha chefinha, um beijo pra ela. Chefinha. Minha Ai, chefinha. que bonitinho. A Fernanda é um amor de pessoa, me ensinou tudo e mais um pouco, a forma de lidar com um entrevistado, como que você vai conduzir uma apresentação. André Cristino, Paula Azevedo, tem uma galera. Só que eu ainda era estagiário. Aí quando você recebe a oportunidade e a responsabilidade de colocar um programa no ar, em um canal que também estava começando. O canal entrou no ar no dia 10, na TV fechada no dia 10 de janeiro de 2022. E eu entrei na TV no dia 2. Então, assim, era um sonho meu, do Mas um dono da sonho TV, era um sonho de coletivo. uma equipe por trás. Então a gente tinha esse sonho. E, poxa, eu fiz muita coisa lá. Fui pra Fórmula 1. Que dia que eu ia imaginar que eu ia em Interlagos, né? No setor na pista de Interlagos, andar lá dentro. Nesse período que eu estava na TV, recebi um convite do meu mestre, José Augusto Toscano, da Rádio Inconfidência, para narrar jogos. Então eu fiz o que eu mais sonhava na minha vida, que era narrar Cruzeiro, Atlético, América, segunda, quarta, sábado, terça, quinta, todos os dias que eu podia, eu estava lá narrando, e é muito gratificante, porque eu sonhava com isso, de narrar jogo. Eu não sabia nada de televisão, não sabia nada de rádio. Conheci Vili Gonza, conheci o Vili, eu não tive o prazer de conhecer o Vili, tive o prazer de conhecer o Alberto, porque o Vili faleceu antes. Mas, poxa, você tá ali num lugar que você sabe que o seu maior ídolo sempre estava ali, dando o melhor, fazendo aquilo que ele gostava. E nesse meio tempo, diversos amigos na faculdade, você chegar, estudar também na faculdade, igual eu fiz a faculdade, e meus colegas de sala estarem na tribuna de imprensa, estarem no Cruzeiro, né, trabalhando no Atlético, você chegar lá e falar, meu amigo, estudamos juntos, a gente sempre foi amigo e tal, e sair depois do jogo para poder encontrar. Então, assim,
É muito pouco tempo. 5 anos é muito pouco. Para muita coisa. É muito pouco para muita coisa. Mas eu hoje, por exemplo, em Nova Lima, não havia trabalhado ainda com comunicação comunicação pública, né? Então, assim, hoje você está numa secretaria de comunicação, tendo a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas incríveis, e conhecer um mundo totalmente diferente. É gratificante demais e dá orgulho, os olhos brilham porque era um sonho, né? Então a gente vai. Eu acho que é isso. Para você trabalhar todos os dias, sabendo que você está fazendo aquilo que você ama e que é aquilo que você sempre almejou. Você foi o primeiro na sua família a chegar a uma faculdade? Sim, sim. Como que é isso? Dizer assim, que nem a sua irmã, né? Ah, tem que ter um custo, tem que ter. Errado ela não estava, Não, porque todo mundo pensa no valor disso. sim. Eu Mas o acho. valor disso também veio para a família, reverbera para a família de uma outra forma, porque mostra que é possível chegar. É possível chegar e é aquela coisa, não é do nada. Porque tem aí o investimento que a minha mãe fez, de todas as unhas que ela ia fazer sábado lá em Belo Horizonte, voltava cheia de sacola, com roupa para costurar. Tem todas as noites, todos os natais, né? Fica melhor. Ano novo, feriados que meu pai não passava com a gente, porque ele dobrava na portaria do prédio que ele trabalha até hoje. E eu ia narrar um jogo na Rádio Inconfidência, que fica ali atrás do Mater Dei. E eu poder passar no prédio que ele trabalha. E subir lá e ele falar assim, tava escutando aqui o jogo que você tava narrando, mandou bem que hoje, né? lindo. Então, assim, eu poder, no aniversário da minha mãe, pedir pra Fabiana Almeida, pra Isabela Scalabrini, mandar um abraço pra ela, pessoas que ela sempre assistiu e acho que é gratificante. E minha irmã, ela tem lá o mural dela, toda foto que eu tiro com alguém, ela tem que colocar lá, né? Me manda que eu tenho que guardar. Então, eu acho que, assim, é muito gratificante porque só dá valor quem sabe de onde que a gente veio. Você tem que dar valor daquilo que custa muito. Não é valor de dinheiro, não é valor monetário. É o valor de quanto custou, quanto suor custou, não apenas meu, né? De todos De toda a família. que puderam, que trabalharam, que lutaram para me proporcionar. Porque, assim, meu pai sempre falou de futebol comigo, mas eu não gostava muito de futebol. Então minha mãe todo sábado ela trazia, porque tinha um ferro velho lá em Belo Horizonte. Ela pegava lá as revistas de carro que eu gostava. Eu conhecia, você conhece muito carro antigo, é claro, porque a única revista que a gente tinha para poder ler era de carro de 1980, era Opala, Brasília. A gente não tinha dinheiro para comprar a revista do ano, atual, do mês. Então, assim, acho que vale a pena, né? Valeu a pena e tem muita coisa para vir ainda. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a única coisa que eu posso dizer hoje é muita gratidão. E você, mesmo com todas essas dificuldades, cria uma trajetória, vem mostrando que não é o do nada, mas que é possível. E aí eu pergunto, onde que o Adriano pensa em chegar? Olha, o Adriano hoje tem uma visão de mundo totalmente diferente da que eu tinha quando eu morava aqui. Eu vi essa cidade crescer, né, gente? Eu escutava que a gente não ia trabalhar em Ribeirão das Neves, que a gente tinha que se preparar porque aqui era uma cidade dormitório, então a gente tinha que se preparar porque terminando o terceiro ano a gente ia ter que ir para o centro de Belo Horizonte trabalhar nas lojas no centro de Belo Horizonte, e que aqui não tinha emprego, aqui não tinha empresa. Aqui a gente conhecia todo mundo da padaria, do supermercado, não tinha essas grandes empresas. Exatamente. Então, assim, hoje o olhar que a gente tem de Ribeirão das Neves é um olhar totalmente diferente. Você vem aqui, você está muitas vezes melhor do que muitos bairros de Belo Horizonte. A cidade cresceu, a cidade expandiu. Muitas pessoas vieram morar aqui, e até gente lá de Belo Horizonte que me criticava, falava que eu morava na roça, hoje mora aqui, comprou Fala mal de Neves, arrumar um problema comigo. Exatamente, arruma comigo sempre, porque eu gosto... Comigo, já falei isso aqui.
Se você me encontrar na rua e vir falar de Ribeirão das Neves, vai ter problema. Tá avisado já. Exatamente, até porque quando eu falava que estudava na cidade dos meninos, nossa, que Não isso! fala da cidade, então. Lá é um presídio, que não sei o quê. Agradeço meu presídio por ter estudado lá, que eu acho que a mentalidade mudou muito estudando lá, tendo a convivência com as pessoas, com os profissionais preparados, com os bons professores que eu tive lá, e que não são só professores, amigos Hoje, também, né? amigos. Amigos que eu posso agradecer muito por ter incentivado, ter aquele toque de chegar em você e falar, isso aqui não tá legal, faz assim. Então, assim, o Adriano, ele tá aberto sempre a todas as possibilidades que a vida nos proporciona. Mas hoje, eu tô muito feliz e quero continuar sempre atuando na minha área, podendo usar do meu trabalho para fazer as pessoas felizes, correr atrás daquilo que as pessoas precisam, ajudar quem realmente precisa e fazer a comunicação do jeito certo que ela tem que ser feita, né? Mas você tem ciência que é um privilegiado? Claro, Porque é um privilégio. sim. Sair de uma situação difícil, de um aglomerado, de um drama familiar e trabalhar com o que você sonhou. Com as pessoas que eu sonhei Com as conhecer um pessoas, dia. conhecer aquele grupo de pessoas seletas que você falava assim, meus ídolos. Eu brinco muito com a Fernanda, brincava muito com ela, Fernanda Pena, que ela era âncora da TV Horizonte. Ela apresentava o jornal de notícias de lá. E ela é editora-chefe, né? E apresentadora, e eu era o estagiário dela e da Kátia Bruck, que foi a nossa chefe na Rede Catedral de Comunicação. E Fernanda, teve um dia que ela trabalhava de manhã, eu chegava por volta de meio-dia, 1 hora, ela já tinha ido embora, que ela trabalhava na Alterosa também. E aí eu ficava, gente, a Fernanda Pena é aquela moça, aquela repórter lá dos fogos da Alterosa, não é que passa lá todo final de ano a gente assistir e tal. É, Adriana e tal, não sei o que, até o dia que eu conheci ela. Hoje, poxa, falar que eu posso mandar uma mensagem pra ela no meu WhatsApp, falar assim, chefinha, tudo bem com você? Então, assim, Eu adorei o chefinho. é uma coisa de gratidão. É uma coisa que a gente faz e, claro, a gratidão de conhecer, a gratidão de poder aprender com essas pessoas e a gratidão de você ter a oportunidade de construir a sua carreira tendo bons exemplos. Com exemplos de pessoas que, assim, Pautada, né, no profissionalismo dessas pessoas. assistem, por exemplo, quando eu estava na TV, isso já em 2024, ano passado, a TV já estava caminhando para um novo formato de YouTube, ia sair da TV fechada e tal, e tava eu e o editor, Guilherme Bahia, um abraço para ele também. Aí eu falei assim, Guilherme, eu sei que tinha dado uma polêmica, não lembro, teve um problema, teve uma polêmica. Eu falei assim, não, eu quero fazer um vídeo dando uma opinião sobre isso. Vou fazer uma coluna. A partir de hoje eu vou fazer uma coluna. Guilherme, você me ajuda a gravar? A gente gravando do telefone, lá no estúdio, lá qualquer da TV lá. E foi começaram os meus vídeos do futebol. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou divulgar esse negócio no meu Instagram? Eu não tenho tantos seguidores assim. Então, eu vou fazer uma lista de transmissão. Peguei todos os contatos que eu tinha, de todo mundo que eu tinha. Eu marcava entrevista e tal. Eu falei, vou mandar para todo mundo. Quem reclamar, eu tiro da lista e... Fica tudo certo. 2 ou 3 só que reclamaram. Uma lista de mais de 200 pessoas. Tá bom, acho que o score tá bom. Aí, comecei a fazer. Era toda sexta-feira. Falei, não, vou fazer toda sexta-feira, Guilherme. Aí, vejo assim, não, tá muito longe. Faz na segunda também. E aí comecei a fazer. Fala, torcedora, fala, torcedor. Não era nessa ordem. Fala, torcedor. Eu começava sempre. Fala, torcedor, fala, torcedora. Aí um grande amigo meu, um grande mestre, um abraço para ele, Fernando Rocha, que eu trabalhei com ele na TV também, fui produtor dele do programa de saúde dele, do Saúde e Bem-Estar. Ele me mandou uma mensagem. Não, Madurinho. As mulheres sempre em primeiro lugar. Fala, torcedora, fala, torcedor. E aí, assim, comecei a gravar, postando e tal. Aí comecei a gravar na casa da minha prima, no campo da barragem em Santa Lúcia. E aí, andando na rua lá, no Morro do Papagaio, a pessoa chega pra te perguntar: fala, torcedor, tudo bem? Como é que você tá? Fala, torcedora, tudo bem? Aí você vai vendo que a coisa engajou, a né? coisa vai engajando e aí você fala: poxa vida, não tinha esse tato pra
para vídeo, nunca foi meu forte vídeo, televisão, eu sempre gostei de rádio, meu sonho era rádio. E aí sou convidado para trabalhar na comunicação da prefeitura. E uma das coisas que a gente mais faz lá na comunicação da prefeitura são vídeos falando das entregas para a cidade, né? Vídeos, vários vídeos. E aí, se você não tivesse se preparado, se você não tivesse aprendido, naquele momento você falou assim, preciso abrir uma porta. Como que você chegaria nessa porta? Se você não se preparou, se você não lutou, se você não trabalhou para poder fazer isso. Então, assim, é um privilégio. É um privilégio. Só que é um privilégio que eu pretendo que muitos tenham. Que muitos, é uma coisa que aí é uma coisa que toca no meu pessoal quando eu vejo gente falando mal de quem faz ensino superior. Ah, porque hoje a moda é uma geração que tá aí com os coaches, estão aí com, né, empreendedor. Deixando, na verdade, a educação de lado. Exatamente. Você tem essa impressão? Eu acho que é um privilégio, porque eu sempre achei que a educação poderia transformar a minha vida. A minha educação é base de tudo. Mas o que a gente vê hoje são as pessoas sendo incentivadas a não progredir com os estudos. Ah, não, faz um curso assim, faz uma situação, principalmente para a periferia hoje. Ah, não, você faz um técnico, você faz. Não desmerecendo o curso técnico. Não, claro que não. Mas porque eu acho que é muito importante um filho de gente humilde alcançar a faculdade. Porque isso transforma a família. Olha o que você disse. Todo o seu entorno batalhou para você entrar na faculdade. Sim. Mas hoje você é exemplo para todos eles. E o que eles plantaram transforma a vida da sua família diariamente. Então você já pensou se toda a família de periferia tiver um filho que alcance a faculdade? Eu tenho essa visão, até porque eu me formei em dezembro de 2019. Esse tempo eu fiz estágio na TV Horizonte, continuei trabalhando na oficina do meu tio. E sempre que eu estava na oficina do meu tio, eu ficava com medo, né? Porque eu queria ir para minha área. E aí veio a pandemia, né? Em 2020. 2020 foi um ano difícil, sofrido. Perdi minha avó, que era minha amiga, minha parceira de tudo. Em 2021, através de amigos também, eu consegui um emprego em uma loja de produtos naturais em Belo Horizonte. Pertinho de casa, ali na Getúlio Vargas, na Savassi. Com 15 dias, eu deixei de ser atendente e passei a ser gerente da loja. Porque o ensino superior abriu essa porta para mim. A minha formação diferenciada em relação aos meus colegas de trabalho me deram essa oportunidade. Então, não é só vou ser jornalista e vou sentar na cadeira do William Bonner. Talvez. Quem sabe? Adoraria te ver lá. Eu também adoraria. Você pensou? Ah, quem Um dera. ex-aluno da cidade. Não, você que está aí assistindo, pensa comigo assim, ó. Um ex-aluno da Cidade dos Meninos, morador de Ribeirão das Neves, filho de Cláudia, sentado lá na cadeira que um dia já foi ocupada por William Bonner, César Tralli, Fátima Bernardes e tantos outros incríveis. Meu Deus, não vou me conter de orgulho, não vou dar conta. Assim, a gente pode sonhar, mas é uma cadeira em milhares que você pode ocupar ao longo da sua vida. Não tem o mesmo prestígio, claro, né? O maior jornal do Brasil. Só que não é porque você não sentou na cadeira do Jornal Nacional que você não é um grande profissional. Certeza que não. Então, assim, eu acho que essa visão e outra coisa, né, gente? William Bonner, ele ficou à minha idade apresentando o Jornal Nacional. Até muito pouco, eu com 5 anos, 6 anos, 10 anos. Esperar, Adriano. Não, exato. Ah, fica tranquilo. Qualquer coisa é o velhinho de bengala, entendeu? Mas estamos aqui, aguardando. Vamos trabalhando, quem sabe um dia, né? As oportunidades, a gente vai se preparando. No dia que a oportunidade chegar, a gente tenta agarrar ela. Mas eu acho que é muito isso, essa questão da educação. Quando a gente tem um discurso, e aí não estou falando nada relacionado à opção, ideologia política de ninguém, né? Eu acho que cada um tem a sua visão de mundo, mas quando as pessoas falam mal da educação e
ensinam para as pessoas que mais necessitam da educação, que elas não precisam da educação, isso é só para manutenção de poder. Isso Eu é não tenho só para dúvida manter o disso. poder de falar com você assim, ó, olha, você vai ganhar seus R$ 2.500 por mês e tá ótimo. E aí não é nem pelo valor, é mais pelo que você trabalha. Porque aí quando a gente começa a discutir redução de escala de trabalho, falar do que a pessoa precisa trabalhar para poder ter uma oportunidade de ganhar bem e poder cuidar da família dela e ter tempo para a família dela, se fosse assim, gente, pelo tanto que o pedreiro trabalha, ele aposentava com 45 anos de idade. E a gente sabe que não é Que assim. não é. Então, E eu concordo tão plenamente com isso e digo ainda um pouco mais. Não é intenção dessas pessoas fazer com que um filho de pobre chegue à faculdade, porque o jovem que busca conhecimento, ele perde, eles tiram, não é mais um cabresto sobre aquele jovem, sabe? Nesse momento, enquanto ele não tem conhecimento, tá ali ele no cabresto, fazendo pro jeito que as pessoas querem. A partir do momento que o conhecimento invade, acabou, a pessoa perde esse cabresto. O conhecimento faz isso se romper. ele E, passa, ele passa a ter um senso crítico que ninguém mais pensa por ele. e ninguém tem interesse em ter jovens com senso crítico. Claro que não. Porque um jovem de periferia, com senso crítico, com estudo, ele vai mudar esse país. Mas ele vai sendo enganado de achar que é justo uma pessoa trabalhar a vida inteira para comprar um carro, ser mandada embora do emprego, pegar o carro dela e colocar o carro dela à disposição de uma empresa que nem brasileira é, para poder ficar dirigindo o dia inteiro, carregando pessoas no carro dele e achar que aquilo ali é justo. Aí ele não é remunerado pelo carro dele que está sendo lapidado, né? Está sendo destruído ali na rotina do dia a dia, a vida dele, a saúde dele, o tempo que ele não passa com a família dele e ainda não ter direito nenhum. Porque se ele não sair, não ligar o carro de manhã e fazer a corrida, o que acontece? Ele não recebe. Pior que isso, eu acho que se vai também e se envolve, por exemplo, num acidente ou uma coisa assim, e precisa ficar hospitalizado, parado, cadê aquele salário? Não tem. Cadê aquele recurso que vai dar um suporte? Não tem também. Nem o seguro DPVAT mais ele tem. É. Porque todo mundo comemorou que o governo editou uma medida provisória que acabou com o seguro DPVAT, quando na verdade eu acho que tinha que ter acabado com o IPVA. O IPVA eu sou contra, IPTU eu sou contra. Porque se você paga um imposto compra sobre um bem que já é seu. Exatamente. Agora, se você coloca um seguro para a pessoa que vai rodar com o carro e ela se envolve no acidente, e aquele dinheiro que ela pagou todo mês, todo ano, é usado para indenizar a pessoa que sofreu o acidente, aí tudo bem. Agora, o IPVA, eu já comprei o carro. Eu vou ficar Ele pagando. já é meu. Exato. Então Porque eu já tenho paguei, que pagar sobre ele. já paguei todos os impostos. Nós estamos pegando uma linha polêmica nesse podcast. Pois é, o Adriano gosta de polêmicas, né? O problema todo é esse. Mesmo, né? A gente é aquela coisa, é a tal da responsabilidade. Eu sou um privilegiado porque vieram pessoas antes de mim que conquistaram o que eu usei, por exemplo, o ProUni, que não existia. Meu avô não estudou, meu pai não estudou, meus irmãos não estudaram, e eu estudei. Então, assim, eu não posso querer fechar uma porta e falar que essa porta, não, eu já passei por ela, não passa mais ninguém. Muito pelo contrário, eu passei por ela e quero que muitas pessoas passem. É a tal da boiada. Essa é a boiada que eu quero ver passando. As pessoas entrando na universidade. Eu vou te dizer que eu não sou muito política, né? Dizem o contrário, mas é verdade, eu não sou muito política. Mas nem direita, nem esquerda, o que eu acho que a gente precisava mesmo era de educação de qualidade na periferia. Eu acho que é um projeto de país. Isso e assim transformar muito mais nosso país do que essas políticas de confusão e de atrito que a gente tem atualmente. Mas é aquela coisa, a confusão é exatamente para que não saia nada para quem mais precisa. Pra quem mais precisa, é. Então acho porque assim. Quem tá em cima tá brigando, né? Jantando todos os dias. E todo dia juntos. Jantando todos os dias juntos, no plenário das câmaras, das assembleias, conversando nos seus gabinetes, tomando café e o povo precisando.
Independentemente de, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso é um rótulo, gente. Isso é um rótulo. Se Eu você quer sou ser. de posto médico com saúde. Eu Exatamente. sou de escola boa, de uma merenda legal para que o menino Apoiar, possa. o certo é a gente apoiar projetos que vão mudar a vida de pessoas. Não É é simples. ficar nessa de, eu sou de tal, de tal. Não, vamos lá. Esse projeto é bom, então vamos votar a favor. Entendeu? Em vez da gente estar votando, por exemplo, uma anistia, vamos votar saúde, um posto de saúde com qualidade, médico em todos os postos para que as pessoas possam ser atendidas, reduzir fila, tem gente aí esperando cirurgia. Minha mãe esperando uma cirurgia na coluna não sei quantos anos. É isso. Entendeu? E ninguém tem olhado para essas partes. Exatamente. Porque isso aí só é lembrado ou citado em época de campanha eleitoral. E mesmo assim, passa, superficialmente. está eleito, acabou, não vamos Acabou, falar nunca sobre mais isso. é lembrado. Exatamente. Mas eu acho que nós estamos caminhando por um lado muito crítico. Então vamos dar uma amenizada. Vamos dar uma amenizada, mas é isso. Vamos amenizar um pouquinho. Bom, você disse que narrou grandes jogos. Certo? Narrei, eu acho que assim, dos jogos que eu fiquei mais feliz de ter narrado, eu narrei um Cruzeiro e River Plate pela Libertadores 2017 ou 2018. Fiquei muito feliz de ter narrado um jogo desse nível, né? Cruzeiro e River Plate já decidiram Copa Libertadores da América. Narrei gols do Paulinho e do Hulk pelo Atlético, eu fã do Paulinho. Achava ele né? Tá no Palmeiras agora, mas acho ele um jogador muito inteligente, né? Pelo nível de jogadores que a gente tem, né? No futebol hoje. Narrei um jogo do América que para mim foi muito marcante, que foi uma vitória sobre o São Paulo, 2-1 de virada no Independência. O América no ano foi rebaixado, mas foi um jogo que me marcou muito. E assim, é uma rotina maravilhosa. Eu sou apaixonado. Chegar no estádio, entrar, comer um tropeiro. A gente pode contar, o Adriano ele é cruzeirense, atleticano, americano, ou não pode contar, ou o Adriano não tem time? O Adriano tem time, porque se o Adriano não tivesse time, ele não teria não teria o sonho de ser jornalista esportivo. O Adriano Kesley, pessoa física, é cruzeirense. O Adriano, jornalista, sabe diferenciar isso muito bem, até porque meus amigos atleticanos, quando eu narro os jogos do Atlético, tava narrando na Rádio Inconfidência, ele, nossa, você grita o gol com a emoção. Eu falei, vai, é pra isso que eu tô aqui. Então acho que passa muito por isso, porque tem esse medo do jornalista que não pode revelar time, mas eu acho que a grande questão é, você revela o seu time, isso impacta no seu trabalho? Você consegue trabalhar num jogo respeitando quem está te ouvindo, quem está te acompanhando? Porque eu não trabalho pro Adriano. Eu trabalho pro torcedor que está ouvindo a rádio, a TV, onde eu trabalho. Então, assim, eu acho que é muito disso. É você saber os seus limites. Eu hoje posso falar, o Adriano que entrou na faculdade de jornalismo não é mais o mesmo Adriano em relação a time de futebol. Nem estádio mais eu vou ver jogo. Acho que o último jogo que eu assisti, que eu falei assim, vou ver um jogo, acho que foi, se eu não me engano, foi um Atlético São Paulo. Que eu fui, levei um amigo meu que nunca tinha ido, nós fomos assistindo, o Atlético ganhou de 2-0, 2-1, e eu na torcida do Atlético. Vários jogos. Fui entrevistar agora, no início do ano, entrevistei o Luizinho, ex-zagueiro do Atlético, zagueiro da Seleção Brasileira da Copa de 82. Gente, pra mim, aquela seleção que só não foi campeã do mundo, mas é a melhor seleção de todos os tempos. Só perde para de 70 porque a de 70 foi campeã. E aí a gente não pode querer discutir uma coisa dessa. Mas assim, quando eu estive com o Reinaldo, tive o prazer de entrevistar o Reinaldo, marcar uma entrevista do Reinaldo, o Rei do Galo, no dia do meu aniversário. O primeiro ano na TV. E ele, né, o assessor dele estava sabendo que era meu aniversário, ele chegou, me deu um abraço, feliz aniversário, você tá louco, é o Rei, pô. Eu não quero saber, não é o Adriano ali, não tá o Adriano cruzeirense, e mesmo se tiver, é o Rei, eu gosto do futebol. Então acho assim, isso nunca me pegou.
Esse de, não posso revelar time, porque o torcedor não vai gostar. Vai criticar a minha opinião. E isso aí, o Profissional Brasil, nunca. o Brasil tem um problema que eu aprendi isso desde o tempo que eu era estagiário. Você, quando você escolhe ser comentarista de futebol, política, ainda tem gente que não gosta. Vai ter gente que não liga para comentário de política. Aí você vai dar seu comentário, uns vão criticar, outros não, beleza. Só que o futebol, no Brasil, ele tem mais de 200 bilhões de comentaristas. Todo boteco que você vai, todo shopping que você vai, alguém sabe de futebol. Agora esses dias a Carmen Lúcia, né, ministra do STF, ela foi no programa do Bial, ela falou uma coisa que vale para esse momento, que é o seguinte, ela falou assim, gente, eu cheguei, o taxista, entrei no táxi, ele falou assim, eu conheço a senhora de algum lugar. Aí ela, não conheço não. Não, eu tenho certeza que eu conheço a senhora de algum lugar. A senhora votou aquele negócio lá no STF. Deixa eu te explicar, que eu acho que a senhora não entendeu. Futebol é a mesma coisa. A gente estuda, a gente lê, a gente acompanha o time. Aí você vai dar uma opinião, o torcedor, não, você tá falando tudo errado, deixa eu te ensinar, que eu acho que você não sabe. Então eu acho que é na mesma linha. Tem 200 bilhões de comentaristas de futebol. Você não vai agradar a todos. Eu acho que você tem que dar a posição sempre mais ponderada, mais equilibrada e falar com aquilo que você acha que realmente tem nexo com a realidade. Agora, você vai dar uma opinião que não agrada ninguém, que nem você mesmo acredita no que você está falando, aí fica difícil. Fica difícil, é verdade. Você falou sobre o Reinaldo e eu tive o prazer de conhecer o Reinaldo, né? Na inauguração da arena, não sei nem a data certinha, mas não foi muito longe, não. Nós levamos um grupo de alunos e o Reinaldo estava lá. Tirei foto, comprei uma camisa do Galo pro Reinaldo autografar, porque, né? Pra quem não sabe, né? Atleticana aqui é a pessoa. E assim, a forma. Tive o prazer de conhecer o Dadá também aqui no Moinhos, num evento que o Toninho do Moinhos fez. E a gente vê que esses grandes ídolos do futebol, eles acabam se tornando muito acessíveis. Você para com o Reinaldo, ele cumprimenta, ele tira uma foto, não sei o quê. Aí vamos para polêmica. Hoje, a gente vê essa galera aí que nem tá jogando tanta bola assim, tão estrela, tão, não posso, não, tô ocupado aqui. E eu acho que isso falta pro futebol, sabe? Esse contato com o povo, porque o futebol, ele é um esporte da massa. O povo quer estar junto. O povo vê os ídolos do futebol como alguém que representa, alguém acessível, alguém fácil, né? E você vê que o Hulk faz isso com uma tranquilidade gigante. E aí fica parecendo que é diferente. Que é diferente. E não deveria. Ele parece que ele é a exceção e não a regra. Exatamente, eu acho que deveria ser o contrário, né? Até porque o patrimônio principal de um clube de futebol é o seu torcedor. Não é o estádio que ele tem, não é o CT que ele tem, é o torcedor que tá ali todos os jogos, que paga cadeira cativa, que compra ingresso, compra camisa. Na inauguração da Arena MRV, eu tive a oportunidade de ir e levei um amigo meu, o Kelvin, um abraço para ele, o pai dele, Luiz, pro Clíver também, Natan, se não falar todo mundo, você já viu, né? Dá uma confusão. E aí foi eu e Kelvin. Nós fomos... Peraí, só um minuto, produção. Anota esse horário aí. Que horas são? Agora? 8h58. 8h58. E o cara tava na inauguração da Arena MRV fazendo... Você não sabe da maior. Foi eu e Kelvin, fomos na inauguração da Arena MRV. E aí cheguei para um outro amigo meu, Marcelo. Falei assim, tô indo lá na Arena MRV. Na inauguração da Arena. Você quer que leve uma camisa do Atlético para autografar? Mas quem que vai autografar? Eu falei, não sei. Vou levar a camisa. Quem tiver lá eu vou pedir um autógrafo. Aí ele foi e me deu a camisa do pai dele, sob canca. E o Kelvin levou a dele e me deu uma camisa. E eu autografei essa camisa toda pro meu pai. Meu pai tem ela guardada. Todos os ídolos que meu pai contou pra mim quando eu era criança, que ele assistiu, que ele ia no Mineirão assistir Cerezo, Paulo Isidoro, Luizinho, todos eles autografaram as camisas. E assim, poxa, gente, é diferente. E assim, o Paulo Isidoro, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, jogou no Atlético, jogou no Grêmio, foi para a seleção brasileira de 82.
o cara tava lá parado, em pé, com uma, é, um doce de amendoim na escada da Arena MRV com doce de amendoim. E assim, poxa, é um jogador craque, Nelinho. Nelinho, entrevistei o Nelinho na academia dele, ali na Avenida Uruguai, no bairro Sion, na Wanda Bambirra. Gente, que espetáculo de pessoa, de conversar, de, sabe, te ensinar, de não querer botar marra. Então, eu acho que são gerações diferentes. Mas é aquela coisa, aquela geração jogou muita bola. E tem uma humildade em tudo que faz. Tem quem é mais perna, quem não é, tem, isso é normal, qualquer profissão. Só que hoje em dia os jogadores têm um afastamento muito grande e aí acaba que o torcedor que está sendo gerado agora assiste mais futebol europeu do que brasileiro. Conhece mais os times de fora do que os times brasileiros. Verdade. E aí é uma perda de identidade. Não, e fora isso, além de toda essa situação de se identificar mais com o que está fora, a gente não tem mais aquele torcedor que vai ao campo porque ele admira o jogador X ou Y. E que isso no passado era muito grande. Minha mãe é palmeirense, né? Diga-se de passagem. Ela foi para o campo num jogo Cruzeiro e Santos para ver o Pelé jogar. Porque era o Pelé. Hoje a gente não tem essa identificação. Ou você vai porque é do clube e precisa de uma força, mas você não vai mais para ver um grande ídolo. Você não vai mais porque não existe essa identificação de torcedor-jogador. Se eu estiver falando alguma bobagem, Não. por favor, você me corrige. Eu concordo, Mas é até uma porque você hoje tem milhares de câmeras espalhadas dentro de um estádio e o jogador tem uma assessoria ali por trás, tem uma equipe trabalhando com o jogador. E você vai lá, várias bandeiras lá com o nome do jogador. Acaba o jogo, o jogador desce o vestiário e pronto, acabou. Aquele torcedor que estava ali, que queria olhar, que queria uma foto, que queria um aceno. O cara não deu, o cara simplesmente desceu e foi embora. Passa muito pela pessoa do jogador, mas também passa pela equipe que trabalha com ele. Aí eu faço uma crítica à minha profissão, que é o jornalismo, e nós trabalhamos com comunicação exatamente por causa disso. Não só de jogador de futebol, muitos artistas. Eu já tive muito problema com equipe, com assessoria de artista, do que com o próprio artista. Ah, mas o cara tá lá para isso. Não, ele não tá lá para dificultar. Ele tá lá para poder tentar fazer o melhor pro artista. Mas, poxa, tem gente que coloca tanta trava, que você vira e fala assim, não quero entrevistar esse cara, deixa esse cara pra lá. Eu vivi isso, você falando assim, mas rapidamente, né? Eu tava em Porto Seguro, né? Primeiro samba do ano esse ano, eu sempre vou. E a atração era Ferrugem e Menos é Mais. E o Ferrugem se apresenta, fez um mega show, todo mundo chorou meia hora, é claro, né? O Ferrugem. E aí saiu, o pessoal que estava com a gente falou assim: vamos lá no camarote que o Ferrugem vai atender todo mundo que tá aqui e tal. E a gente de pulseirinha, bonitinho. Aí quando chegou na porta, a moça falou: não, já encerrou, já encerrou. Aí um dos rapazes lá era conhecido, o pessoal falou: não, eu combinei e tal, ele tá nos aguardando. E a moça não deixava passar de jeito nenhum. E eu sei que ela estava até cumprindo o papel dela, tudo bem, Mas tem um limite, né? mas ela tinha que, de alguma forma, ter pelo menos averiguado, né? E aí não averigou, aí ficou aquela situação. A gente não conseguia passar, o rapaz não conseguiu acesso, ela barrava. Aí esse rapaz que estava com a gente vai e fez uma ligação. Não sei para quem que ele ligou, não. Mas 30 segundinhos depois já tá, moça. Não, pode vir, vocês estão liberados. Falei, gente, mas pra que ela tava brigando tanto se... Que é a tal da carteirada. Que assim, né? Beleza, tá cumprindo o papel dela. Mas, poxa, se já te falaram que Aliás, teve minha foto com Ferrugem ficou linda, viu? Eu vi. Se já te falaram que teve um contato, vai lá, apura direitinho com a Vamos equipe, conferir, né? Não Entendeu? custa. Não custa nada você ficar ali na porta barrando o tempo inteiro. Aí gera aquele momento de que todo mundo fica estressado, porque a gente passou por isso, né?
esse ano também em alguns eventos, Imagino. que a equipe do cara tá combinada e a equipe não mudou. Não, vocês não podem mudar. Vocês não podem mudar porque vocês têm contrato assinado. Aí vocês mudaram da noite pro dia, com quem que vocês vão resolver? Porque não é assim. Então acho que é muito disso, é essa questão também de entender, de ver que você tá fazendo sucesso, porque tem pessoas que te escutam. Que consomem, né? Tem pessoas que têm um prazer de te ouvir, pessoas que você muda a vida dessas pessoas. Você pode estar salvando a vida de uma pessoa com a sua música. E essa pessoa foi lá no show só para tentar tirar uma foto com você, mas sua equipe impediu ela de chegar a 5 metros, nem era para tirar a foto, só de te ver, a pessoa já ia ficar feliz. E tem equipe que barra de jogador, barra de ator, barra de né, músico, e é isso, e fica nessa vibe aí de estrelismo que muitas vezes... Que vai afastando, na verdade, os artistas e o público, né? E cada vez pior essa situação. E tem uma coisa que eu acho que é importantíssima para qualquer pessoa, que seja em qual área for, quando a pessoa perde o contato com o público e com o povo, a carreira dela começa a andar por outros ares. Né, músico, né, jogador, jornalista que começa a emitir umas opiniões que ele acha que ele tá falando porque ele tá famosinho, ele acha que ele tá falando pro povo, ele não tá falando mais pro povo, porque ele já descolou da imagem dele do povo. Então, assim, a gente tá muito polêmico, né? Eu vou perguntar. Então, Jaircy Carvalho, eu gostaria de uma opinião. Não, eu não conheço, assim, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conhecê-lo e nem trabalhar com ele. Mas não faz a minha linha de jornalistas. Não tenho esse... Não acho que deva ser dessa forma. Não acho que o jornalismo precisa ser tão espetaculoso, sabe? Para dar uma notícia, para você dar uma informação. Por exemplo, eu já gosto da linha da informação mesmo, de você passar a informação com qualidade, com responsabilidade, apurando e informando, que é esse o trabalho. Não importa se o jornalista ele é bonito ou se ele é feio. O importante é a qualidade do trabalho dele. Não importa se ele é famoso ou se ele não é. O que importa é a qualidade do trabalho dele. Você não tem que estar produzido, lindo, maravilhoso para dar uma notícia. O importante é a notícia. Então, nessa linha, tem vários outros aí que não posso, quem sou eu para poder falar da carreira do Jaircy, por tudo que ele construiu. Eu não falo da carreira, não, mas sim. Eu falo de algumas coisas que a gente vivencia, que infelizmente a gente acaba julgando, né? Sim. Amanhã vai estar cheio de gente comentando aí no podcast. Mas aí que tá. Se colocou o rosto lá também é porque está aberto a críticas. Mas eu da mesma forma que qualquer pessoa pode chegar e me criticar, que eu não posso... Não consigo entender algumas coisas. Vai lá e hoje ele dá uma notícia e aí ele vai e faz um espetáculo de uma forma polêmica e contraria toda a torcida do Atlético. Aí amanhã ele vai lá e faz a mesma coisa e contraria toda a torcida do Cruzeiro. Na verdade, não existe um meio termo. Quantos views que teve no vídeo? Milhares. O importante é esse. Essa parte é triste. O importante é trabalhar para que pela visualização é muito triste. Então, para a marca que patrocina, para tudo, é isso. A qualidade, muitas vezes a qualidade não é o importante. Né? Fica a desejar. Bom, vamos lá, né? Nós temos que tocar isso aqui e seguir. Nós estamos muito pro futebol hoje, gente. Saímos da política, passamos pela vida, entramos na política, passamos futebol, entramos na polêmica de novo, as cabeças vão rolar e... Cabeças vão rolar, ai meu Deus! O tema bom de você conversar também é sobre a vida, a gente tava falando dessa geração mais nova. Eu acho que uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando sobre preparação profissional é viver, por exemplo, o que eu vivi na Cidade dos Meninos, e você foi muito importante nessa questão. Fazer chorar hoje, não. Já chorei ontem, não vou chorar hoje. Porque, assim,
hoje, né, postura profissional, muitas vezes, quando eu estava na Cidade dos Meninos, uma coisa que eu levo para a vida, que você me ensinou muito bem, era a questão de somos amigos. Nós somos amigos, tal, beleza. Chegou atrasado. Não tem refresco. E o mercado, ele é assim. Só que a gente aprende isso, né, ao longo da vida. E você me ensinou isso durante 3 anos que eu estive na Cidade dos Meninos. 1º, 2º, 3º ano. Então isso é uma coisa que me marca muito. Porque hoje, o Adriano é pontual, o Adriano não sei o que, o Adriano... Não é, gente. Você não precisa separar, igual tem gente que tem 2 telefones. Um para trabalhar, um pessoal. Não, a vida é uma só. Você tem que saber dosar os momentos. Só que eu aprendi isso com você na Cidade dos Meninos. Aí, tá vendo? De ser ali, de ter o momento de nós somos amigos, mas você chegou atrasado. Então você vai para coordenação de qualquer jeito. Não tem choro nem vela. Então acho que isso é uma marca que diferencia muito a qualidade da amizade, a qualidade das pessoas. Porque você sempre foi brincalhona, brincava demais, zoava demais, mas me ensinou isso. Isso é uma marca que eu carrego, que eu acho que não poderia deixar de falar aqui, que é uma marca profissional que eu tenho, herdada de quem me ensinou, e eu, estando aqui na sua presença hoje, no seu podcast, eu não poderia jamais deixar de ressaltar isso. Então, Adriano, já começa errado querendo fazer a pessoa chorar, mas é que ninguém vai chorar. Inchorável. Já tá chorando. Ô, produção! Mas eu lembro sempre que eu não estou lidando ali com números. Os meninos da Cidade dos Meninos, tanto que quem me conhece já ouviu eu dizer, os filhos de Cláudia, os meus meninos, a gente tem preparado esses meninos para o mundo. E o mundo lá fora, ele é muito cruel. Ele vai cobrar horário, ele vai cobrar uniforme, ele vai cobrar crachá, ele vai cobrar respeito à hierarquia. E a nossa tentativa de preparar melhor esses meninos é assim. É mostrando que, por mais que eu goste, e não é pouco, porque os que me conhecem aí sabem, eu deixo de ficar em casa para ir para a Cidade dos Meninos. A Cidade dos Meninos eu até brinco que é meu vício. A gente deixa tudo para cuidar dos meninos, mas mostrando para eles que lá fora não vai ser de qualquer jeito. E quando vocês chegam no mundo de verdade, porque esse ambiente da escola ele é uma delícia. Mas na escola todo mundo tá para acolher, para ensinar, para conversar. Você tem uma briga com uma colega de sala, senta as 4, 5, você e a colega, enquanto você não pede desculpa, a colega também não, ninguém sai da sala. No mundo de verdade, você desentende com um colega de trabalho, eles mandam os 2 embora. Então, são coisas que a gente tenta pontuar da melhor maneira. Muitas vezes, naquele momento, o menino não entende. Ele acha, poxa, fulano disse que gosta de mim, gosta nada lá. Se gostasse de mim, não me rodava, como os meninos gostam de dizer. Mas o gostar, na verdade, é justamente esse, o pulo do gato. Por que que os meninos da cidade têm essa diferença? Porque o pulo do gato é justamente esse. A gente está mostrando para eles que lá fora o mundo real vai cobrar. E se vai cobrar, então é melhor você aprender aqui para você chegar e fazer certo lá, do que você passar a vida de escola e um belo do dia acordar e falar, opa, tenho que aprender tudo hoje. É muito mais interessante que esse aprendizado venha ao longo dos anos e principalmente dos anos finais, que são os 3 ali do ensino médio, que estão, na verdade, dividindo vocês, né? Mas para mim é sempre um prazer, ainda mais ouvir isso de você, que é alguém que eu
Admiro, já sou fã, já falei isso, né? Sou fã, acompanho mesmo na rede social, coloco coraçãozinho mesmo, não adianta. Fique sempre à vontade, eu agradeço pelo carinho. E eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante, muito importante, que pessoas não são números, gente. Pessoas não são todos iguais, todos com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades e com a mesma trajetória. A gente teve essa conversa hoje, né, destacando os pontos positivos. E exatamente por não ser números, o que eu não poderia deixar de falar sobre o meu período mais difícil da minha vida foi quando eu tive uma fase depressiva na minha vida. Eu ainda estava na faculdade e sem a cabeça, né, de um jovem e tal. E assim, foi um período difícil para mim. Eu sei que foi um período difícil para os meus pais, para minha família, para minha irmã, principalmente. Foi quando eu tive 2 tentativas de suicídio. Então eu acho assim que exatamente porque a gente não é uma máquina e a gente achar que a vida é tão bela e tão, vai ser fácil, a trajetória é fácil. Tá sendo fácil falar aqui do que fez, que já aconteceu. Mas aquilo ali é no dia a dia, é na rotina, que não é uma coisa ruim também, porque tem uma galera aí que tenta, né, falar mal de rotina. A rotina da gente pode ser o sonho de outra pessoa. Então, acho que quando a gente está no caminho, é assim. Então, sempre que uma pessoa se sentir menosprezada, sentir que tá pesado, que tá difícil, procurar uma ajuda profissional, né? Assim, não foram tempos fáceis, não foram dias fáceis, foram dias dolorosos. E assim, eu acho que o cuidado, o que falta é o cuidado, muitas vezes o cuidado humano, o carinho, o amor, empregar esse carinho, esse desejo de ajudar as pessoas, porque realmente não é fácil, a vida não é essa coisa maravilhosa sempre, esse sorriso sempre. Você acorda hoje com um problema, amanhã você acorda com ele resolvido e esse desdobramento vai ao longo da vida. O importante é não parar, o importante é não achar que nós estamos sozinhos e sempre procurar uma ajuda de quem realmente pode nos ajudar. Não é chat GPT, não é coleguinha que você vai abrir o coração e ela vai pegar que você conversou com ela e levar para fazer uma fofoquinha, não é colega de trabalho, que as pessoas têm que saber diferenciar muito bem amigo de colega e saber quem são os seus amigos realmente e também entender que é um passo de cada vez. Acho que o mais importante é isso e que a trajetória vai dar certo com você correndo atrás e sabendo onde você quer chegar. E se não der certo, você tenta outras coisas. Tenta outra vez e mais outra. A vida que uma hora isso. vai dar certo. Uma hora a coisa encaixa. Né? Assim, Sempre. Uma hora funciona. Vai Sempre. dar certo. Bom, nós temos 2 quadros aqui, Adriano. Né? Depois que pesa o clima. Depois que você que põe faz a gente na quase a polêmica. apresentadora chorar. Põe a gente na polêmica e depois vamos pro quadro. Coloca a gente na dificuldade de falar do coleguinha. Então, 2 quadros simples, assim. Quando fala assim. Bem. A galera aí já sabe, mole demais. O primeiro, você vai nos contar um perrengue inédito. Mas tem que ser aquele perrengue, assim, Adriano, ó. Vou te dar exemplos de perrengues que passaram por aqui e a galera tá aí para confirmar. Teve gente que caiu, não colocou a mão na boca, quebrou os 2 dentes da frente. Teve o zóio que saiu e fez tudo lá dentro do Zilá Expósito, ainda foi embora com a roupa suja. Sério. Teve um que não fez declaração para a esposa, chegou em casa, teve que dormir no sofá. Tem bastante perrengue bom aqui, entendeu? Então tem que ser um negócio assim. A outra com o estabelecimento alugado para um casamento, ela jogou a chave no lixo. Tem bastante coisa. Oh, pode pensar em um perrengue daqueles pra você nos contar. Não, eu acho que o perrengue que eu passei na minha vida foi assim, que eu não sabia, né? É aquela coisa. Quando a gente passa algumas situações, a gente fala assim, não, dou conta. Não dava conta. E você sabia que não dava conta, mas você quis dar uma de forte.
Nós estamos em dezembro, vai fazer 2 anos. Tive um acidente de carro, né? E aí tal, fui pro hospital, aquela coisa toda, né? Um acidente assim, que marcou e vai me marcar pro resto da vida. Só que lá no hospital, eu acordei, eu fiquei 2 dias em coma. E acordei e tal, enchendo o saco das médicas, dos médicos, que eu queria ir embora, das enfermeiras, ninguém me suportava mais dentro do João 23. Um abraço para toda a equipe do João 23 que cuidou de mim lá. Ivone, principalmente. E o pessoal já não tava, e eu também não tava aguentando, porque eu queria ir embora. Eu falei, não, gente, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí teve um belo dia que eu falei assim, não, eu vou embora. Já era dia 30 de janeiro, dia 30 de dezembro. Eu falei assim, eu vou embora. Não sei o que, você não pode sair e tal. Aí eu falei, não, eu vou embora. E tal, peguei meus papel, tava lá, né, chapa, que eu tinha quebrado braço, coisa. Peguei lá os raios-x, papel que tava lá em cima da Eu cama. não sei porque você tá contando rindo que Não, você tava peguei. machucado. Não, tá tudo. Se você ver as fotos, você fala, nossa senhora. Aí peguei os papéis e tal. Saí, tava com a roupinha, né? Aquela roupinha linda do João 23, toda aberta atrás. Aberta atrás, tampadinha na frente. Exatamente. Aí cheguei lá na portaria, o porteiro. Falei, tô indo embora. Ele, cadê sua alta? Falei, não tem alta não, tô indo embora. Ué. Não quero ficar aqui ainda. mais, não. Aí o outro moço, eu acho que eles estavam trocando horário. Aí o moço foi e passou o cartãozinho dele, coitado. Aí o outro xingando ele. Não, senhor, ele não tem alta não. Você não pode abrir pra ele não. Eu falei, não, aí ele. E você também não pode sair com a roupa do hospital não. Eu falei, não, moço, eu mando entregar aqui pra você. Pode ficar tranquilo, eu só quero ir embora. Aí, gente, na hora que eu cheguei na frente do João 23, que tem um ponto de táxi, né? Eu sabia que tinha um ponto de táxi lá. Eu tava indo pro ponto de táxi. Só que eu tava internado, que o acidente foi no dia 25. 5 dias dentro do hospital. Eu não via luz de sol, não sabia mais como. E minha cara, nossa senhora, vocês nem imaginam. Isso aqui tava costurado, isso aqui tava costurado. Todo costurado. Aí na hora que eu saí, que bateu aquela luz do sol, mas me bateu uma tontura. E eu falei, nossa senhora, agora eu não posso voltar, porque eles não vão me aceitar mais. Agora não tem volta. Aí eu cheguei, escorei no carro, no táxi. Falei com o moço, falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei, lá pra minha casa. E grog, né? Lá pra minha casa. Aí ele, sim, mas fica onde? Eu falei, lá na rua Bolívia e tal. Aí ele, então entra aí, vou te levar você lá. Aí, beleza, me levou, chegou lá. Na hora que eu desço do carro, quem tá no portão? Meu avô. Aí meu avô, lá, Ana, minha tia mais velha, tava sentado os dois. Lá, Ana, ó, o Adriano lá, ó, quem chegou, ele tá bem. Falei, meu filho, você tem que vir cá e pagar o táxi aqui, ó. Eu não tenho dinheiro, não. Aí o cara do taxista, mas você também com essa roupa aí, se você fala comigo que você tá com a carteira, eu ia desconfiar da seu. Onde que a carteira ia estar escondida? Onde que a carteira ia estar escondida? Aí ficou nisso. Ele começou a rir, meu avô foi lá e pagou e ficou nisso. Aí eu falar com você, viu? Foi um perrengue, bichinho aqui. Mas aqui, o que você tem na cabeça pra sair todo costurado e eu vou embora? Gente, assim, né? Foi um acidente muito aleatório, não que outros não sejam, né? Todo acidente. Né? Eu saí pra sofrer um acidente. Não foi assim. Mas porque eu não lembrava de nada no hospital. Quando eu acordei do coma, eu não lembrava de nada. E foi um acidente muito grave. Fechou a MG30 lá. O pessoal não ficou. E o juízo pra ir embora sozinho? Estragamos o Natal de muita gente, da mãe do Charles também, que o Charlinho ele faleceu. E então, assim, mas você acha que eu tava sabendo de tudo isso? Você acha que acabou de acordar, você tá todo grog, você não sabe onde você tá? Você vai ligar se você tá indo embora sozinho ou não? Por isso que eu tô falando que é um perrengue danado, porque você tem que levantar. Adriano, vou falar pra você a verdade. Você não tava bem, não. Não Só tava. de eu imaginar você saindo do João 23 com aquela roupinha tampadinha à frente e atrás balançando, Então, já não tava bem. eu vou contar aqui, que vai ficar de público, muitas pessoas já sabem. Mas eu vou contar essa vergonha que eu passei, que a Ivone, ela cuidou de mim lá, e ela é parente de um pessoal, amigo meu,
que estava super preocupado comigo. E aí ela ia lá me ver como é que eu tava lá na traumatologia e tal. E teve um dia que eu mandei um áudio. Graças a Deus ninguém tem esse áudio, mas agora vai ter o vídeo. Que eu mandei pra eles, gente, liga pra um amigo meu, que ele é primo do Lasmar. O doutor Lasmar vai me operar. E o povo ficou... Rodrigo Lasmar. O Adriano realmente não tá bem. Jogador da seleção brasileira, ele O agora. Rodrigo Lasmar vai lá operar o braço do Adriano. Realmente, o Adriano, eu acho que ele não tá bem. Não, E realmente, eu acho. não estava bem, pessoal. Não estava bem. Assumo que eu não estava bem. Reconheço. Não tem certeza. É muita loucura. Mas também, né? Não Pelo amor de Deus. não foi fácil, não. Mas hoje a gente ri da risada, mas No momento, a né? vida é essa. Fazer o quê? Não, esse foi um bom perrengue, não foi, produção? Foi. Esse foi um bom perrengue. Que bom que vocês gostaram. Bom, Adriano, nós estamos chegando, né, ao final aí do nosso podcast. Passou rápido demais da conta. Passou rápido, mas você pulou um quadro, né? Ela pulou um quadro. Oi, o que eu pulei? Você o falou- beijo da Claudião, ué. Ela falou que eram 2 Aí, quadros. tá vendo? Eu beijo da Claudião, eu já não tava nem lembrando. Eu esquecendo o beijo. Ela esquecendo o beijo. Brincadeira um negócio desse. Tá vendo? É porque, na verdade, vou falar a verdade pra você. Com quadro ou sem quadro, você vai ganhar beijo da Claudião, porque tem 10 anos que você Já não ganhei na chegada, tá, gente? E vou ganhar outro na saída. Faço questão. aparece. Eu Vou também. adorar. É, filho, não tem jeito. Mas eu queria que você deixasse aí a sua última mensagem aqui no nosso podcast de inspiração, mostrando que é possível superar, que a sua história é sim uma história de superação e principalmente de mostrar que é possível. É possível chegar, é possível fazer diferente. Eu queria muito que você deixasse isso registrado para a galera que vai te assistindo aí e se inspirar em você. Eu acho que o mais importante da vida é a gente nunca deixar a peteca cair. Ah, mas isso aí é muito clichê. Não, realmente é muito clichê. Mas a gente só pode falar que não deu certo depois de ter tentado. Eu acho que o tempo, ele passa, ele não é igual para todo mundo. O mundo nunca vai ser igual para todo mundo. Nem todas as pessoas estão aí para nos ajudar. O mundo não é bom e o mundo não deve nada para a gente. Acho que a gente tem que construir a partir dos elementos que a gente tem e cada vez mais tentar melhorar esses elementos para melhorar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Então eu acho que façam, corram atrás, descubram qual é o sonho de vocês, aquilo que você faz que realmente te deixa com muita vontade. E assim, pensem muito antes de fazer uma coisa que possa te prejudicar. Então, pensem muito no que minha avó sempre falava: meu filho, seu nome é o mais importante que a gente tem e que a gente precisa fazer. Erros, eles vão acontecer ao longo da trajetória. Errar é normal. Você não pode repeti-los sempre. Sempre está cometendo esse erro. E buscar sempre também fazer aquilo que engrandece não só você espiritualmente, porque Deus, gente, ele é o principal da nossa vida. E cada um tem o seu direito de achar a forma que ele gosta de cultuar, que ele gosta de estar na sua ligação com Deus. E Deus, ele vai estar sempre junto de você quando você está fazendo bem ao próximo. Se você faz alguma coisa que prejudica o outro, não adianta nada você falar que você tem Deus no seu coração. Agora, se você levanta todos os dias da sua cama, fazendo uma coisa que beneficia as pessoas, te beneficia seu irmão, beneficia seu amigo e não prejudica ninguém, eu acho que isso aí é o mais importante de tudo. E vamos embora pra cima, né? Com Porque certeza. a vida é essa. Escuta lá, o Zeca Pagodinho é meu ídolo, ele e Paul McCartney. Deixa essas duas referências aí também para quem gosta, porque o Zeca todo mundo já sabe a história dele, o Paul, menino pobre de Liverpool, que é um dos maiores popstars do mundo hoje. E a vida é essa, a gente não pode parar não, né? Tem que continuar. De jeito nenhum. Bom, Adriano, foi um prazer ter você aqui, vou te falar a verdade.
foi realmente incrível. Eu já esperava, né, que a gente conseguisse. Eu tive vontade pra trazer Alinhar esse rapaz. agendas, alinhar agendas. Pelo amor de Deus. Ah, mas também ele tá famoso, tá Quem estourado. dera, gente, quem dera. Tá certo. Mas realmente agradeço mesmo. Foi muito bom ter você aqui. Te rever, né, depois de tantos anos, depois de mais de 11 anos. Foi um prazer mesmo. Para você que nos assistiu também até agora, esse podcast hoje foi gostoso, né, gente? Fala sério. Não que os outros não sejam, mas hoje a gente está em casa, né? O rapaz aí é parte da família, com certeza. Gratidão. Agradeço demais todo mundo que ficou até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever lá no podcast da Claudião. Se eu encontrar você na rua e você não tiver inscrito, vai ganhar beijão, com certeza, né? Assim? Claro. Para você que ficou até aqui, uma ótima noite. Muito obrigado. Beijo da Claudião. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Thank you.